Olá a todos, bem-vindos mais uma semana do nosso projeto de Parashat Shavua. E dessa semana vamos falar sobre Parashat Chukat, uma parashá incrível, com muitos assuntos. E o que nós falaremos agora será Lerefuah Shlema, em pronta recuperação de Yosef Ben Lili, que Bezrat Hashem tenha seu pronto estabelecimento e volte ao convívio de seus familiares, junto com todos os outros enfermos do povo de Israel. Amém. Parashat Chukat, a gente vai fazer hoje algo um pouco diferente do que todas as semanas. Normalmente, o que nós fazemos, nós pegamos um assunto e vamos com esse assunto e nos aprofundamos muito nele para poder chegar numa conclusão e numa lição muito importante para a nossa vida. Hoje o que nós vamos fazer uma passagem pela Parashá sobre 4 assuntos literalmente muito importantes. E esses 4 assuntos também vão dizer algo extraordinário, fora do normal para a nossa vida. Sem dúvida nenhuma que essa é a finalidade que a gente tem de estudar semana a semana, durante todos os anos e voltar nas mesmas parashiot, ouvir, contar, nos aprofundar nas mesmas histórias. Então logo no início da nossa parashá, nós temos a famosa lei da Pará Adumá Tmimá, a famosa lei da vaca vermelha, Asher Lo Alá Aleaol, porque que ela não foi subjugada, ela não trabalhou para nenhum dono, que ela não tem nenhum defeito, ou seja, é uma vaca vermelha que ela tinha que ser absolutamente perfeita. E logo no início da nossa parashá, pelo nome que a nossa parashá ganha, parashá de Chukat, a Torá fala o seguinte: Vaidaber Hashem el Moshe ve'el Aharon lemor. Falou Hashem para Moshe e para Aharon, falando o quê? Zot Chukat a Torá. Essa é a Chuká, a lei da Torá, Asher tzivá Hashem lemor, que Deus ordenou, falando, Daber el Bnei Israel, fala ao povo de Israel, e etc, e pegue uma vaca, bababá, tudo isso que a gente realmente sabe, e etc. Em outras palavras, a gente sabe que a vaca vermelha, ela vem, as cinzas dessa vaca vermelha, elas vêm para purificar uma impureza que aconteceu com o morto. A gente não vai entrar agora em todos os detalhes, porque essa não é a nossa ideia nesse momento e nessa aula. Mas o que sim a gente vai tentar entender, pessoal, agora é o seguinte: vem o Rashi e fala uma coisa aparentemente simples. Ele fala, por que está escrito que Zot Chukat a Torá? Essa é a lei da Torá na palavra de Chuká. Fala o Rashi, muito famoso, que todos conhecem. Lefi she'a Satan ve'umot haolam. O Satan, ou seja, o anjo acusador, e os outros povos do mundo, Monin et Israel lomar ma mitzvot azot uma tam yeshba. Eles fazem com que nós, Am Israel, vamos pensar, olha, para que essa mitzvah? Qual o motivo que eu tenho para fazer essa mitzvah? Isso, eu olho uma mitzvah como essa, de pegar uma vaca vermelha, que não trabalhou, que não tem nenhum tipo de defeito, eu faço o korban, eu faço um sacrifício com essa vaca e pego as cinzas e jogo na pessoa que eu preciso purificar. Então, o Rashi fala que o anjo acusador e os povos vão falar, Am Israel, o que é isso que você está fazendo? Parece meio que estuiot, parece meio que besteira isso que você está fazendo. Você sabe, você entende o que você está fazendo? Fala o Rashi, lefichach katuv ba chuká. Por isso está escrito chuká, gzerai melefanai, é um decreto diante de você, en lecha reshut learer acharea. Você não tem permissão para poder pensar, para poder, digamos assim, refletir sobre ela. Aqui quando a gente fala isso, pessoal, parece, tá bom, então eu tenho que aceitar, eu tenho que literalmente fechar os meus olhos para o que eu estou vendo, eu não tenho alguma chance de tentar entender o que está acontecendo aqui. E a gente quer entender uma coisa um pouco mais profunda, pessoal. Como nós falamos, a palavra chuká, a palavra chok, é uma lei que ela tem uma explicação, mas essa explicação ela está acima do nosso entendimento. A Gemara, em Masechet Yomá, na folha 84a, ela traz outras leis que nós temos na Torá, que também são chok, também são essas leis que estão acima do nosso entendimento. Por exemplo, a mitzvah que nós temos de não usar lã e linho juntos numa mesma roupa, ok? Chamado de sha'atnez. Ou
a mitzvah de não comer porco, que nós não podemos comer, porque o porco não é kasher. Nós temos uma explicação pela Kabbalah, que na realidade o porco tem um sinal de pureza, que na verdade são as patas fendidas. Então ele mostra para você que ele é kasher, mas ele não rumina, ou seja, dentro dele ele é totalmente taref. É verdade que nós temos uma explicação de acordo com a Kabbalah, mas se nós formos um pouco mais dentro, é uma roca, é uma lei que nós não temos a condição nesse momento de entender. Então nós falamos de Shatnez, nós falamos de Hazir, e a grande pergunta que eu faço para vocês, pessoal, é: por que justo aqui a Kadosh Baruch Hu escolheu para colocar a palavra Huká? Quando nós aprendemos na Torá que não pode comer porco, por exemplo, ou quando nós aprendemos na Torá que não pode misturar lã e linho numa mesma roupa, a Torá não fala, olha, essa é uma Huká, tenta não entender ela. O que tem de tão especial na Pará do Mar que faz a Kadosh Baruch Hu falar, essa não é Huká a Pará, não é a lei que a gente não entende da vaca, é a Huká da Torá, é a Huká de toda a Torá. Por quê? Porque a gente tem que saber, pessoal, uma coisa muito forte aqui. Shlomo Amelech, tá? No livro dele, Mishlei, nos Provérbios, ele fala um pasuk que ele coloca que ele tentou entender um determinado assunto na Torá, só que a sabedoria, digamos assim, saiu de dentro dele. E fala Shlomo Amelech, o Midrash conta que a mitzvah que Shlomo tentou entender, tentou talvez imaginar um pouco do porquê e não conseguiu, Zo mitzvah Pará do Mar. É a mitzvah da vaca vermelha. Por mais que o próprio Rashi traz uma explicação do Rabi Moshe Adarshan, que ele pegava cada versículo da Torá e ele explicava, e ele falava, olha, tem um motivo muito simples do porquê a vaca vermelha. Por quê? Porque a vaca, ela tem que vir consertar o erro do seu filho. O filho da vaca é o bezerro. E quando nós falamos do bezerro, o que nós lembramos imediatamente? Do bezerro de ouro, do famoso pecado, do horrível pecado de Reta Egel, que a Israel, sem dúvida nenhuma, passou. Em outras palavras, fala o Rabi Moshe Adarshan, a gente pode talvez tentar entender, a gente pode talvez tentar falar que tem que vir a mãe, que é a vaca, e quando você faz o korban dessa mãe, você be'etzem consegue consertar o que aconteceu na época do Reta Egel, na época do bezerro. Então vem a mãe e conserta o que aconteceu com o seu filho, sem dúvida nenhuma. Porém, pessoal, o Rashi aqui, ele fala algo um pouco mais interessante. A grande pergunta, e nós voltamos a essa pergunta, por mais que tenha essa explicação, por que Kadosh Baruch Hu escolheu justo essa mitzvah? Por que nós temos justo a mitzvah de Pará do Mar como um chok, como, digamos assim, o que tem de mais não entendível na nossa Torá, sem dúvida nenhuma? Então a gente tem que saber, pessoal, que na realidade o Rashi, quando ele vem aqui dar a explicação, ele fala sobre o Satan, sobre o anjo acusador, e sobre o Umot Olam, e sobre os povos do mundo. Em outras palavras, o anjo acusador, ele vem mostrar pra gente o quê? Ele vem trazer pra gente o nosso erro, e quando ele vem trazer o nosso erro, quando nós lembramos do Reta Egel, normalmente nós ficamos como, uau, como a gente pode fazer isso? Como o Am Israel pode fazer isso? Quando você lembra o pecado de uma pessoa, você faz com que essa pessoa ela fique para baixo. Você faz com que essa pessoa lembre e essa pessoa fique completamente acabada. E você tira a motivação dessa pessoa, você tira muitas vezes a força que essa pessoa tem de fazer tshuva e de voltar. Então, se a gente chegasse para as pessoas e falasse, olha, o motivo da vaca vermelha é porque a mãe tem que perdoar o pecado do bezerro de ouro, ia vir o Satan, iam vir os outros povos e iam falar o quê? Ah, mas como assim? Como que pode consertar algo que vocês fizeram? E isso ia trazer uma baixa estima para a moral do povo judeu. Então, nós não falamos isso. Por mais que podemos deduzir o motivo da vaca vermelha, essa é em lá no Reshut Learer Ba, a gente não tem permissão de fazer isso. E aqui eu quero trazer uma ideia muito interessante para a nossa vida, pessoal. E é por isso que eu acho que quando a Kadosh Baruch Hu fala sobre a Chok, sobre essas coisas, essas leis que existem no mundo que nós não entendemos, que ela está acima da nossa compreensão, ela está falando que isso acontece em outros momentos também na nossa vida. Quantas vezes nós nos deparamos com situações e falamos, por quê? Como? De que forma? Por que comigo? Por que dessa... A Kadosh Baruch Hu está falando, olha,
Lembra da vaca vermelha? Zot Hukata Torá. Isso não é algo em um momento apenas. Isso é algo que pode voltar a acontecer muitas e muitas e muitas vezes, sem dúvida nenhuma. Ou seja, na verdade, a Torá aqui ela está dando para a gente um limite. Ela está educando a gente. Torá vem da palavra de orá, de ensinar, de elucidar. A Torá aqui ela está mostrando para a gente que a gente tem que saber que nós somos limitados. Que na nossa vida nem sempre a gente vai entender tudo. Que na nossa vida nem sempre a gente vai ter shilitá, a gente vai dominar tudo que a gente olha pela frente. Podem haver coisas que a gente não consiga. Podem haver ideias, podem haver situações que a gente precisa fazer, que a gente precisa viver como uma nova oportunidade, mas a gente não entende por quê. E é isso que a Kadosh Baruch Hu, ele quer trazer pra gente. Eu posso trazer explicações sem dúvida nenhuma. Eu posso trazer ideias muito fortes sem dúvida nenhuma. Mas saibam que tem coisas na vida que são Chok. Que essa é a Chok da Torá. Para de tentar entender tudo. Para de achar que você pode chegar na sabedoria divina. E vem essa mitzvah e ela mostra exatamente isso pra gente. Eu acho que essa mitzvah, na verdade, pessoal, ela traz pra gente uma educação de nos limitar. Não nos limitar de que a gente tem que ser pessoa limitada e fechada, nada disso. Limitar para a gente saber que nós temos um nível máximo que nós conseguimos chegar e devemos buscar esse nível máximo, sem dúvida nenhuma. Mas tem coisas que estão me'al ou me'ever. Elas estão acima do nosso entendimento. E isso, sem dúvida nenhuma, quando você entende que você tem essa limitação, isso traz para dentro da sua vida também a humildade. Esse é o primeiro ponto. Continuamos um pouco na nossa paraxá e vemos duas histórias muito tristes. A história da morte de Miriam e a história da morte de Aharon a Cohen. Como nós falamos, que aquele que perseguia a paz, que amava as pessoas. E é muito interessante, pessoal, que a Torá, na semana passada, Korah, a gente estava falando do segundo ano do povo no deserto. Essa paraxá, nós pulamos 38 anos e estamos já no 40º ano que o povo está no deserto. Ou seja, depois de 40 anos, no último ano que deveríamos estar no deserto, antes de entrar em Israel, a Torá conta da morte de Miriam e de Aharon. E de repente vem um Rashi, que parece muito simples, mas ele é um Rashi muito profundo e a gente vai falar sobre isso agora. Quando vem Miriam e morre, está escrito que no momento que Miriam morre, o que acontece? O Rashi fala que nesse momento não tem água para o povo. E o povo entende nesse momento, depois que Miriam falece, que todo o mérito de que eles tinham um poço de água que acompanhou ele durante os 40 anos no deserto, era pelo mérito de Miriam. Miriam era aquela tzadiká que estava completamente oculta. Ela fazia tudo, ela tinha todos os méritos dela, mas ninguém sabia que a água, o que acontecia? Era pelo mérito dela. Da mesma maneira que aconteceu com Aharon. Quando Aharon faleceu, o que aconteceu? Nistalkana nem acabou, das nuvens de glória que protegiam o povo saíram. E logo depois da morte de Aharon, o que a Parashá nos conta? Que os cananeus que estavam na terra escutaram. E eles quiseram guerrear com o povo judeu. Pergunta o Rashi, escutaram o quê? Escutaram que Aharon faleceu e que as nuvens de glória, elas literalmente partiram. E eles falaram, agora nós temos chance. Agora nós temos uma oportunidade. Vamos em frente. Por quê? Porque aqui o povo judeu pôde ver a falta que faz um tzadik no mundo. A falta que uma pessoa que se preocupa tanto com os outros, que literalmente, apesar de ele ser Aharon a Cohen, o grande sacerdote, o Cohen Gadol, ele se ocupava com o quê? Com os pequenos detalhes. Da mesma maneira que a Gemara nos conta no Tratado de Brachot, justo o que David Amelech fazia. Ele levantava no meio da noite e de manhã o que ele fazia? Ele se ocupava com as necessidades do povo. Quem precisava de dinheiro, se uma mulher tinha uma dúvida se ela estava impura ou não, o marido trazia para que a David pudesse verificar, e as pessoas podiam perguntar, mas David, você é o rei! Aharon, você é o sacerdote, o que você está preocupado em fazer paz? Porque exatamente um grande homem, grandes pessoas e grandes tzadikim se fazem de pequenos detalhes. E só depois que eles faleceram, o povo conseguiu entender como eles eram importantes. Que falta eles faziam, sem dúvida nenhuma. Através de que parou a água
e através de que as nuvens da glória, elas saíram. E do fato de que terminou a água, nós vamos para o terceiro assunto da nossa parashá, que é o famoso assunto de Moshe, que ele golpeia na pedra, ao invés de falar com a pedra. Nós não temos muito tempo, vamos passar por ele muito rápido. Bezrat Hashem, numa próxima oportunidade, no ano que vem, talvez, nós vamos falar um pouco mais profundo sobre isso, mas a única ideia que eu quero falar para vocês é a seguinte, pessoal. Moshe Rabbeinu aqui, a gente tem que achar, a gente olha para Moshe e sempre acha que Moshe, ele não tem sentimentos, ele age exatamente como Hashem ele manda. É verdade que ele age sempre como Hashem manda, mas a gente tem que lembrar que Moshe Rabbeinu, quando ele vem para falar com a pedra, como foi o pedido de Hashem, de que maneira ele vem? Ele vem de luto. Ele tem lutado pela morte da sua irmã. Aquilo está tão difícil para ele. Vem mais uma vez o povo e fala, cadê a água? Quem dera a gente tivesse ficado no Mitzrayim, a gente vai morrer aqui no Midbar, no deserto? Moshe, ele vem com dor. Só que Moshe aqui, o grande problema, e esse foi o castigo de Moshe, que não conseguiu, depois, ele foi castigado por não entrar em Israel. A gente não vai entrar agora em todos os detalhes. Moshe, ele bate na pedra ao invés de falar. Porque lá atrás, quando o povo saiu do Egito, no primeiro ano, no primeiro mês da saída do Egito, Moshe já precisou passar por essa situação. Mas lá Hashem falou para ele, bate na pedra. Porque essa é uma geração de escravos. Geração de escravos, se você falar, eles não vão compreender. Eles sabem o que é bater. Só que agora, Moshe, nós estamos 40 anos depois. É outra geração. Não é mais aquela geração que saiu de Mitzrayim. É a geração que vai entrar em Eretz Israel. Não é mais geração de golpear. É a geração de falar. É a geração da boca. É a geração de educar. Então, Moshe, quando você não fala com a pedra e você bate, Yeloi Yakdisheni, você não santificou o meu nome. Como não, Deus? Betzem, eu só mudei alguma coisa. Não. Porque você tem que ensinar para essa geração que a fase da Avdut, a fase de golpear, a fase de precisar bater no outro e querer o mal do outro já acabou. Agora é a fase de falar. Essa é a geração de Eretz Israel. A geração que mechanechet. É a geração que ela ensina, que ela educa. É a geração que fala, sem dúvida nenhuma. E isso, infelizmente, Moshe não entendeu. Ou ele foi levado por um sentimento, como nós falamos, de luto. Foi levado por um sentimento de desgosto por mais uma vez o povo vir e falar, como se ele fosse o culpado de tudo. E aqui tem uma outra explicação muito interessante, que Moshe aqui ele fala, olha seus rebeldes. E tem comentaristas que falam que aqui foi realmente também o problema de Moshe. Falar de Am Israel, ninguém fala de Am Israel. Por isso que a gente também tem que tomar muito cuidado quando a gente fala sobre Am Israel, sobre o que está acontecendo, tomar cuidado para não generalizar as situações da nossa vida, tomar cuidado para que quando a gente fale, a gente exatamente pense no que a gente vai falar, porque as consequências elas podem ser muito, mas muito ruins, Chas Shalom. Ou seja, Moshe, de alguma forma, ele sabia que era outra geração, mas ele precisava santificar o nome de Deus através disso. Ele precisava falar com a pedra para mostrar para eles, olha, deixa tudo isso para trás, agora é uma nova fase, agora é a fase de Eretz Israel. E onde a gente vê que isso é verdade, pessoal? No quarto assunto da nossa parashá, quando depois que vem a água, o que acontece? Az Yashir Israel. E vem o povo judeu e o que eles fazem? Eles cantam, mas calma, não é a primeira vez que o povo ele canta. Nós sabemos que na abertura do Mar Vermelho, em Kriyat Yamsuf, nós também fizemos uma canção, o famoso Shirat Hayam. Nós falamos todos os dias de manhã. Só que tem uma diferença impressionante, pessoal. Só que a gente tem que olhar com todo cuidado. Lá em Kriyat Yamsuf está escrito o quê? Az Yashir Moshe Uvnei Israel. Moshe, ele cantava e o povo judeu também. Nós trouxemos a explicação lá em Parashat Beshalach. Se você quiser, volta lá no nosso vídeo, de que tem comentaristas que falam que Moshe falava e o povo judeu repetia exatamente o que ele falava. Moshe falava mais um versículo e o povo repetia exatamente o que ele falava. Aqui mudou. A geração que vai entrar em Eretz Israel é Az Yashir Israel. Eles não precisam mais que Moshe fale antes para que eles possam cantar e louvar a Kadosh Baruch Hu. É uma nova geração, é uma nova realidade. E eu quero falar uma coisa para vocês. Essa realidade hoje em dia, quando nós estamos de volta a Eretz Israel, ela se renova. Dia a dia,
Hadesh yameinu kekedem, renove os nossos dias como antigamente. E sem dúvida nenhuma o que a gente precisa saber, pessoal, é que exatamente é o nosso nível de agora. É o nível de cantar, é o nível de proferir louvores. E que isso, Bezrat Hashem, possa trazer para a gente muita alegria, muita sabedoria, que a gente aprenda a falar e a gente pare de golpear as pessoas, as situações e, sem dúvida nenhuma, a nossa vida. Que possamos aprender desse caminho que a gente traçou da Parashat Hukat, coisas fortíssimas para a nossa vida, e que tenhamos todos um Shabbat Shalom com muita paz, alegria, responsabilidade e muita, mas muita canção. Shabbat Shalom!